A graça e a paz, queridos. Estamos aqui para trazer a lição de número 4. Nós estamos estudando nesse trimestre, a carreira que nos está proposta, que mostra aí o quê? O caminho da salvação, a santidade e perseverança, até chegar aquele grande dia, porque quantas lutas, quantas provas você passa, nós passamos, até chegar aquele grande dia, Então, não é fácil. Então, a gente precisa perseverar. Além de viver uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus, nós temos que ser perseverantes, porque aparecem muitos problemas querendo impedir a nossa chegada, certo? Então, hoje, a propósito da lição 4, nós vamos estudar sobre como se conduzir na caminhada, Como o crente deve se comportar no seu dia a dia como cristão, como sal da terra e luz do mundo. Então, nós vamos hoje aprender isso, em nome de Jesus. E o nosso textuário diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Quer dizer, Colossenses 4, 5. E a verdade prática, ela diz: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Então, a verdade prática é a síntese da nossa lição. Então, ainda nesse mundo, nós vivemos na contramão do mundo, não tem jeito. Então, tem que saber se comportar, tem que ter prudência, vigiar, E também eu quero te lembrar, se você por um acaso ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva aí. Porque você se inscrevendo, você nos ajuda a continuar divulgando a palavra de Deus, tá bom? Pelo nosso canal. Você se inscrevendo, deixando o seu like, compartilhando com seus amigos, você está dando uma moral aí pra gente diante do YouTube, E a gente continua ministrando a palavra de Deus. Então, se inscreva, deixe o seu like, a sua curtida aí, tá bom? Compartilha com seus amigos e deixa também aí um comentário, tá bom? Um comentário aí é bom. E dá um toquinho no sininho para você receber notificações, avisos de novos vídeos, tá bom? Fica conosco aí até o final, em nome de Jesus. Bem, a nossa leitura bíblica em classe, ela está em Efésios, capítulo 5, verso 15 a 17, ok? Então, nessa lição, querido, repetindo, nós vamos tratar sobre a conduta cristã neste mundo, enquanto nós estamos aguardando aí o grande dia da nossa redenção, da nossa libertação, entendeu? Então, com certeza, o que não falta é orientação na palavra de Deus para a gente se conduzir de forma prudente. Bem, o padrão número 1 aqui, o padrão de conduta na caminhada cristã. Bem, a princípio, nós temos um modelo. Aí você pode falar, é o pastor, é o líder. Bem, nós temos, os pastores também têm que se servir de exemplo. Mas o principal exemplo nosso é Jesus. É Jesus que é o nosso modelo. A Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Entendeu? Então, o nosso modelo, o nosso padrão, certo? É Jesus. Entendeu? Porque todos nós, queridos, seres humanos, temos que ser exemplo como líder, como pastor, como obreiro, mas não adianta, a gente tem falha, certo? Se você ficar olhando muito para o homem, você acaba pecando também. Você vai murmurar, entendeu? Eu sei que temos que ser irrepreensível, mas se você olhar muito, você vai ver defeitos, você vai murmurar, vai reclamar. Quer dizer, você não vai ver aquilo que você queria ver, porque todo mundo tem falha. Até os homens de Deus escolhidos por Jesus, como Pedro, Paulo, eles tinham defeito também. Inclusive, Paulo falou,
sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ali, na verdade, ele não estava nem mandando imitar ele. Ele estava falando que imitasse a Cristo como ele imitava, né? É como se ele dissesse assim, ó, olha para Jesus como eu olho. Entendeu? Era isso que ele queria dizer. Tá entendendo? Porque ele mesmo sabia, inspirado pelo Espírito Santo, que não adianta você ficar olhando para as pessoas, certo? Que você vai encontrar falha, vai encontrar defeito, vai encontrar as fraquezas, né? As pessoas não são como nós queremos. Agora, se você olhar para Jesus, querido, você não vai se decepcionar, entendeu? Porque Jesus, ele é aquele que deu exemplo em tudo, né? E a vontade dele qual era? Era fazer a vontade do Pai. Era essa a vontade. Então, Jesus é o nosso padrão, entendeu? Quando se fala de padrão, é um consenso que existe, né? Que representa um modelo a ser seguido. Então, nós temos um modelo, temos um padrão que é Jesus. Inclusive, lá em João, capítulo 13, verso 15, ele diz, né? Ora, ele diz mesmo, né? Para que ele nos deu o exemplo, né? Ele mesmo diz, ó, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Entendeu? Não tem jeito. O único exemplo que você vai olhar e nunca vai se decepcionar é Jesus. Ele está dizendo, eu vos dei o exemplo para como eu fiz vocês fazerem também. Entendeu? Então, ninguém nunca encontrou defeito em Jesus. Foi caluniado, acusado, de tudo, né? Tudo que tinha de ruim falaram dele. Mas não encontraram falha. Foi só calúnia. Mentira. Entendeu? Então, Jesus, não se esqueça. Depois você lê Hebreus capítulo 12, verso 2, que fala que ele é o autor e consumador da fé. Então, é para ele que você tem que olhar. Entendeu? Alguém pode falar, poxa, mas como é que eu vou ter Jesus como meu padrão? Ah, então, como? Ele é perfeito. Então, mas ele é uma pessoa que você vai se seguindo como exemplo. Entendeu? Não tem como. Você olhando para Jesus, você não vai errar. Por quê? Porque ele é um padrão eterno. Tá entendendo? Ele não é um padrão passageiro. Por quê? Porque às vezes uma pessoa, ele é um bom exemplo para você hoje. Mas amanhã, com algum problema da vida, ele não é mais exemplo para você. Então ele é um exemplo passageiro. Agora Jesus não, ele é um exemplo para agora, para amanhã e para sempre, porque a própria Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu confesso que eu tinha pessoas que eram exemplo para mim em outras décadas, quando eu aceitei Jesus, mas hoje não é mais. E eu posso ter sido exemplo para alguém, um dia se eu não vigiar, eu não sou mais exemplo. Tá entendendo? Então a gente tem que olhar isso. Então, o cristão que deseja ir para o céu, né, ele deve procurar fazer a vontade de Deus, obedecer, entendeu? Se libertando do orgulho, do egoísmo, sendo humilde, entendeu? E procurando praticar a palavra de Deus, entendeu? Uma vida cristã bem-sucedida. Bem, a respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo diz que estamos numa competição, né, espiritual, uma carreira, essa carreira que está proposta, entendeu? E na carreira, quem corre não olha para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Quem está numa carreira, ele só olha para frente. Por quê? Porque ele tem um alvo. E a Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para a que estão diante de mim. A carreira é essa, ela está proposta, já está pronta, a gente tem que só que caminhar, entendeu? Então, nessa carreira a gente, né, possui um padrão que levará a uma vida espiritual bem-sucedida, entendeu? Então a gente sabe que nós, às vezes, se espelhamos, né, em alguém, mas esse alguém pode errar. É isso que eu quero chegar à conclusão. Tá entendendo? Então, se você tinha alguém como padrão, como modelo, como exemplo,
e essa pessoa vacilou pelas suas fraquezas, não desista, olha para Jesus. Entendeu agora a lição? Você olhou para fulano, Beltrano, era uma benção, agora não é mais? Continua olhando para Jesus. Esse nunca vai te decepcionar. Ele é o padrão, tá? Então, Jesus é o nosso modelo de conduta e o nosso padrão de vida. A parte 2 aqui diz, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Entendeu? Vamos ver aqui o que é prudência. Bem, podemos dividir o capítulo de Efésios em 3 partes. A número 1, a caminhada do cristão em amor. 2, uma caminhada sábia. 3, uma trajetória cheia do Espírito Santo. Então, aqui a gente vê, vamos se deter aqui na segunda parte, né? O apóstolo Paulo, ele ensina a respeito da caminhada do cristão nesse mundo. Como assim? Nesse capítulo, a palavra prudência se destaca. Entendeu? Nós devemos se portar com sabedoria, mas primeiramente com prudência. Ser prudente, né? Então, ser simples, né? Como as pombas, e prudente como as serpentes. Então, de acordo, a prudência tem conotação de compreensão, discernimento, entendeu? Então, o justo, segundo o provérbio, capítulo 9, verso 9, ele cresce como? Em prudência, entendeu? O justo crescerá em prudência. O termo aqui traz a ideia de ensino, instrução, capacidade para ensinar. Já no Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós. Toda prudência, entendimento, conhecimento, amor, vontade de Deus. Então, a gente precisa entender que a prudência, a capacidade para ser prudente, para saber, né, como você se comportar, entendeu? Essa capacidade vem de Deus. Agora, nós temos que tomar posse, entendeu? Temos que tomar posse. A prudência, então, a gente pode conceituar a prudência como virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante das situações desafiadoras, entendeu? Então, a gente tem que perceber que nós, nesse mundo tenebroso que a gente vive, é um mundo de pecado, um mundo que se anda na contramão dele. Você sabe a diferença de um crente com uma pessoa não crente. O ambiente que a gente vive não é brincadeira, não, né? A gente vive num ambiente maligno, certo? Então, o diabo está aí, ao derredor, bramando como leão, procurando alguém, um crente para destruir, certo? Então, a gente tem sempre situações desafiadoras. Então, nessas situações desafiadoras, a gente tem que andar com prudência, com cuidado. A gente não pode viver nesse mundo, né, ingenuamente. Ah, tá tudo bem. Igual um soldado que vai para a guerra e não se prepara, né? Ninguém vai para a guerra e vai, não, tá tudo bem, vai morrer. Então a gente tá tudo bem, mas a gente tem que se portar com prudência, entendeu? A gente não pode, nós temos que ter discernimento, certo? Para entender. Então, diante dessas situações desafiadoras, é uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Então, temos que ter direção de Deus. E não andeis como nécio, né? Nécio é aquela pessoa insensata, entendeu? Aquela pessoa que desligada, boba, entendeu? Sem sabedoria. A Bíblia quer que o crente ande como sábio. Nós somos filhos de Deus, gente. Tá entendendo? Deus não quer que a gente fique andando como se fosse nécio, embotado, bobo. Não. Né? Deus quer que os seus filhos andem nesse mundo com sabedoria. Tá entendendo? Então, a gente tem que saber andar como sábio. Você vai engrandecer a pessoa de Deus na sua vida. Entendeu? Então, a gente tem que ser sábio, diligente,
cuidadoso e cheio do Espírito Santo, para poder não atrapalhar a nossa imagem como cristão. Entendeu? Então a gente deve expulsar da nossa vida a ignorância. O apóstolo Paulo escreveu a uma certa ocasião: não sejais ignorantes. Então, ignorante é aquela pessoa desligada que não sabe nada, desconhece. Certo? Então, o nécio reflete uma vida de ignorância espiritual. Olha só, vou repetir: o nécio, ele reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovida de luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado, alienado das coisas de Deus. Entendeu? Vede prudentemente como andai. Em outras palavras, seja prudente. O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais vão agradar a Deus. Se a pessoa vive com um pé na igreja e outro no mundo, ele não está sendo sábio, ele está trazendo até um mau testemunho. Entendeu? Então, a prudência, ela é importante na vida do crente. Porque, gente, às vezes nós tomamos uma decisão egoísta. Entendeu? Tomamos uma decisão egoísta e acha que só vai prejudicar a gente. É problema meu. Não. Se o cara é casado, ele toma uma decisão, ele vai prejudicar a esposa, os filhos, a família, a igreja. Entendeu? Então a gente não está sozinho nas nossas decisões. Não estamos. Tá entendendo? Não pensa que eu tomar uma decisão vou prejudicar só a minha. Não, vou prejudicar minha esposa, meus filhos, a imagem da igreja. Tudo isso é prejudicado. Então, eu não estou sendo prudente, eu não estou sendo sábio. Muitas vezes é melhor você andar 2 milhas do que você trazer problema para a tua família, para a tua esposa, para o teu esposo, para a tua igreja, para os teus filhos. Muitas vezes é melhor a gente sofrer o dano, é mais prudente eu sofrer o dano do que às vezes eu até tá certo. Muitas vezes é melhor você nem ter razão. Não, tem razão, mas faz de conta que eu não tenho. Que aí ninguém vai ser prejudicado. Então isso se chama prudência. Entendeu? Então a gente tem que ver isso aí. Aqui, não andeis como sábio, andeis como sábio. Então, ser sábio é uma pessoa hábil, perita. Né? Isso aí é que é importante. Você andar com sabedoria, se portar com sabedoria para os que são de fora. Os de fora estão de olho na gente. Eu não digo sempre, nós lemos a Bíblia, mas a Bíblia do incrédulo somos nós. Ele olha a nossa vida, então a gente tem que se portar com sabedoria, para com quem é de fora viver em santidade. Né? Eu já vi casos de pessoas falar, poxa, quando eu vejo aquela pessoa ir para a igreja, me dá vontade de ser crente também. Por quê? Porque ele está se portando com sabedoria, está vivendo uma vida de santidade. E tem outros que falam, pô, ser crente igual aquele, por quê? Porque ele não está se portando com sabedoria para os que estão de fora. As pessoas estão olhando para ele, não está vendo um crente ali, está vendo um falso crente. Então, tem que se portar com sabedoria. E o Espírito Santo nos ajuda. Está entendendo? Por meio da luz divina que habita no crente, o seu andar é com discernimento, sabedoria, realmente faz distinguir entre o que deve e o que não deve fazer. Então, o crente ele tem que ser sábio para, no mínimo, ele saber o que deve fazer e o que não deve. Entendeu? Isso aí é importante. O crente ele tem que ter essa sabedoria para saber o que ele deve e o que ele não deve fazer. E está na Bíblia, na palavra. O Espírito Santo te orienta dentro da Bíblia. Tudo que você quer saber se pode ou não pode, está na palavra de Deus. Se não ler a Bíblia, ele não vai saber nunca. Entendeu? Então a gente tem que entender. Há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo. Né? Eu sei que é difícil. Você sai do mundo, mas às vezes o mundo não sai do coração da pessoa. Entendeu? Igual a mulher de Ló, ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Por isso que ela olhou para trás, quis voltar.
Então ela não se portou como sabedoria e não obedeceu à voz do anjo. Entendeu? Então o Espírito Santo habita na gente. A gente tem que aprender a ouvir aquela voz interior que fala conosco baseado no que está escrito na palavra. Entendeu? A gente precisa compreender. Quem anda em sabedoria, anda em santidade. Entendeu? E sem a santificação, ninguém verá o quê? O Senhor. Ok? Então, a sabedoria do crente o faz discernir entre o que deve e o que não deve fazer. Se o crente não sabe isso, ele já é o alvo. É um nécio. É um insensato. O nécio é isso, uma pessoa insensata. Entendeu? Louca. Bem, parte final aqui. Número 3, vencendo os dias maus. Bem, primeiramente, remindo o tempo, aproveitando o tempo, entendeu? Isso aí é importante, a gente precisa aproveitar esse tempo. Bem, ele possui dois sentidos, nós vamos ver aqui de remir o tempo. Primeiro, redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Dessa forma, nós fomos resgatados por Jesus. Nós éramos escravos do pecado, vivíamos lá na mão de Satanás, mas Jesus, na cruz do Calvário, ele nos comprou com seu sangue puro, o seu próprio sangue. A própria Bíblia diz: nós não fomos resgatados ou comprados mediante as coisas corruptíveis como prata e ouro, mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Jesus foi lá no mercado de escravo e arrecadou a gente. Então nós não somos mais escravos do diabo, nós somos servos do Senhor. Entendeu? E o segundo é comprar para uso próprio. Então podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores, que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. O mundo, gente, é um mercado de escravo. A Bíblia diz: todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E querendo ou não, o mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo, Jesus falou que é Satanás. Então o mundo está preso na mão do diabo. É um mercado enorme o mundo que está na mão de Satanás. Mas aquele que aceita Jesus, ele sai fora dessa escravidão, ele sai fora desse mercado e vem, ele sai das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem aceita Jesus muda de Senhor. Satanás não é mais Senhor da vida dele. Quem é Senhor dele é Jesus. É essa a finalidade. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, né? Então, essa expressão remindo o tempo, né? O apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto desse mundo. Remir o tempo, gente, é aproveitar o tempo. Você já prestou atenção que tem crente que perde um tempo tremendo? Ele perde um tempo de ir para a igreja, né? Para ficar vendo com entretenimento de televisão e de outras coisas, de internet, vendo coisa que não traz proveito nenhum. Ele não está remindo o tempo, ele não está aproveitando o tempo, ele está perdendo o tempo. Mas a Bíblia está dizendo, remindo o tempo, aproveitando o tempo. O crente tem que aproveitar o tempo para ler a Bíblia, para louvar o Senhor, para orar, para jejuar, para ir para a igreja, juntar com o povo de Deus e adorar a Deus. Isso se chama aproveitar o tempo. Quanto mais a gente se afasta da oração, do jejum, da leitura da palavra, de congregar junto com o povo de Deus, sabe o que acontece? Você está perdendo o tempo. Mas a Bíblia está dizendo, aproveita o tempo. Quantos hoje estão doentes, não podem nem levantar da cama, não pode ir para a igreja, né? Você está vendo? Quantos querem ir e não podem? Se você pode, aproveita o tempo. Entendeu? Remindo o tempo e a volta do Senhor. Por quê? Vamos aproveitar o tempo, porque a volta de Jesus está chegando, querido. Entendeu? E outro detalhe, né? Não vão perder tempo com coisas banais, né? Antes, o que a Bíblia exorta? Viver de maneira sábia, santa, piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento.
entendeu? E se Jesus não voltar, eu posso morrer. Ah, Jesus vai voltar daqui a 100 anos, eu vou morrer amanhã, dá no mesmo. Estou preparado? Tem que estar, né? Então a gente tem que aproveitar o tempo, entendeu? E nós, cristãos, precisamos incentivar outros a aproveitar as oportunidades, entendeu? E vamos se preparar espiritualmente para fazer a obra de Deus. Aproveitar o tempo também é você se preparar para ganhar alma, para pregar o evangelho, para ensinar, para ajudar as pessoas, visitar, né? Então hoje a internet está tomando o lugar das pessoas. Já estão isoladas, né? Mas vamos aproveitar o tempo. Então, encerrando aqui, os dias são maus. Outra expressão que chama a atenção, os dias são maus. Ela revela que estamos inseridos numa sociedade, olha só, dominada pelo pecado e que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Porque a questão aqui não é só te envolver, né? Às vezes você é envolvido, dominado por essa sociedade, né? Não só para não fazer nada para Deus, mas também para fazer as coisas erradas. Que a gente não fica nesse mundo, não tem neutralidade. Às vezes a pessoa pensa assim, eu não estou fazendo nada eu não estou fazendo nada certo, mas também não estou fazendo nada errado. Já errou algo. Se quem não faz nada certo, não faz nada, está fazendo errado. Mas às vezes a gente pensa que está neutro. Querido, nesse mundo não tem neutralidade. Ou você está com Deus ou está com o diabo. Não dá para ficar em cima do muro. Entendeu? Então tem que ter prudência, tem que ter conhecimento, tem que ter consciência do que está fazendo, certo? Então, os dias são maus, os tempos difíceis, certo? Então a gente vive numa sociedade pecaminosa, que vive longe de Deus, entendeu? E que pode destruir o teu tempo. Então, não podemos nos conformar com essa possibilidade. Então, qual é a finalidade? Não podemos ser insensatos, mas entender qual seja a vontade de Deus. Encerrando, querido, a melhor coisa que o crente faz hoje é batalhar, é lutar para entender a vontade de Deus na sua vida. Vai orar, vai perguntar a Deus qual é o teu plano comigo, o que tu quer comigo, qual é a tua plena vontade comigo. A princípio, todos nós temos que obedecer a palavra de Deus. Se alguém me ama, obedece a minha palavra. Então, a prova de amor é essa, obedecer, né? Agora, o que tu quer que eu faça na tua obra? Nós temos que procurar descobrir, entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Entendeu? É isso que a gente precisa. Então, o crente deve fortalecer a sua vida espiritual para lidar com a diversidade dos dias maus. Busque o poder do Espírito Santo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Então, que Deus te abençoe, querida. Que você possa fazer parte desse exército que vai se comportar de uma maneira sábia e prudente nesse mundo, porque você é sal da terra e luz do mundo, tá bom? Então Deus te abençoe e até a próxima lição em nome de Jesus, tá bom? Compartilhe aí com seus amigos, deixe o seu like.